Amém, amados irmãos, boa quinta-feira. Estamos desfrutando da semana 3. O título geral é Deus nos chama para seu reino e glória. E o desse fascículo é, afinal, o que detém o anticristo? O título dessa semana é A apostasia precederá a vinda do Senhor. E o título de hoje, A lei de Deus detém o surgimento do anticristo, parte 2. Versículo do Oralê, 2 Tessalonicenses 2,7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Senhor Jesus. Título de hoje. A lei de Deus detém o surgimento do anticristo, parte 2. Vimos ontem que o que detém o aparecimento do anticristo é a palavra de Deus e os princípios que dela foram extraídos para compor as legislações e os códigos morais e éticos dos países. Perceba que mesmo que uma nação se diga contrária às Escrituras, ainda assim tem sua base legal e jurídica atrelada aos princípios determinados pela palavra de Deus. Isso acontece porque desde o momento em que o homem se desconectou de Deus no jardim do Éden, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o Senhor não deixou a própria sorte. Ele preservou a consciência humana para que alguns de seus princípios fossem mantidos. É o que podemos observar em Romanos capítulo 2, onde lemos: Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Os gentios não têm a lei dada por Deus aos judeus pelas mãos de Moisés. Mesmo assim, percebe-se que Deus permitiu que princípios de sua lei fossem conservadas na própria natureza humana. É por isso que nossa consciência nos acusa quando fazemos algo errado. Por exemplo, quando a pessoa rouba algo pela primeira vez, certamente sua consciência acusará seu erro por meio de um sentimento de reprovação interior. Caso ela insista em praticar esse pecado, com o tempo perderá essa sensibilidade. A isso a Bíblia chama de consciência cauterizada. 1 Timóteo 4, versículo 2. Ou seja, tal pessoa torna-se insensível aos seus erros. Portanto, querido leitor, além de termos princípios da lei de Deus, nas legislações escritas das nações, também temos esses princípios gravados em nossa consciência. É exatamente isso que detém o surgimento da iniquidade. A luta de todos aqueles que estão a serviço de Satanás hoje é para retirar esses princípios, não somente das legislações dos países, como também de nosso interior. Satanás sabe que isso o restringe e que faz o homem rejeitar a vinda do anticristo, o homem da iniquidade. Precisamos perceber a preciosidade da lei judaica que Deus promulgou por intermédio de Moisés. Esse conjunto de leis que compõem o Pentateuco, isto é, os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, escritos por Moisés, era muito diferente das leis dos demais povos da época. Esses outros povos eram politeístas e cultuavam vários deuses. Suas leis não tinham muita coerência, algumas eram conflitantes e contraditórias. Muitos podem negar, mas a maioria das nações ocidentais tem como base de sua legislação, direito e poder judicial, baseado nos princípios fundamentais retirados da lei de Deus. Ainda que a cultura ocidental esteja baseada nos pilares da cultura grega, do direito romano e da ética e moral do cristianismo, o direito romano está muito fundamentado na própria lei de Deus, como igualmente está a legislação brasileira. Por exemplo, por que não trabalhamos 3 dias e descansamos 1? Ou por que não trabalhamos 15 e descansamos 3? Porque nossa legislação, assim como a da maioria dos países da Terra,
adotou esse princípio de um mandamento da lei do Senhor que fala sobre a necessidade de se trabalhar 6 dias e descansar o 7º. Foi a lei de Deus que determinou esse período de trabalho e descanso. Mesmo que um país seja composto predominantemente de pessoas ateias que dizem não acreditar em Deus, ainda assim elas seguem esse princípio bíblico. E hoje muitos países cristãos passaram o descanso do sábado para o domingo, pois esse é o dia do Senhor. Porque lembramos da ressurreição de Jesus, que ocorreu no 3º dia após ter sido ele crucificado. Enquanto em outras nações não havia proteção legal ou direito para estrangeiros e escravos, podendo eles ser maltratados e até mortos, Deus se preocupou em dar-lhe uma proteção contemplada na lei mosaica. Isso foi fundamental para que as legislações de vários países atualmente também criassem dispositivos legais para garantir proteção desses grupos na sociedade. Em Deuteronômio, lemos outro princípio que ainda hoje encontramos em nossa legislação: não se tornarão em penhor as 2 pedras de moinho, nem apenas a de cima, porque assim se acabaria penhorando a própria vida. Nossa legislação determina que não se pode tomar por penhor aquilo que é instrumento de trabalho e sobrevivência da pessoa. Esses são apenas alguns dos exemplos de como os princípios da lei de Deus se tornaram a base de nossa legislação e, de modo mais amplo, de toda a legislação ocidental. Satanás, nesses últimos dias, mobiliza os homens que estão sob sua influência para retirar os princípios da lei de Deus, tanto de nosso interior como da legislação das nações, preparando assim um terreno para a vinda do anticristo. Que o Senhor nos livre de ser enredados por esse movimento. Senhor Jesus, pergunta: o que você tem feito para conservar sua consciência limpa e pura nesses dias atuais? Nesses dias atuais, nós precisamos ter bastante cautela para podermos viver numa sociedade corrupta, numa sociedade que despreza a Deus, que a cada dia tem se afastado dos princípios determinados pela lei de Deus. É notório, praticamente todas as nações ocidentais e muitas até mesmo orientais se basear na lei que Deus deixou. O irmão deu um exemplo aqui de trabalhar 6 dias e um descansar, né? Isso aí está lá na lei, né? É a lei do Shabá, guardar o dia de sábado. Se bem que aqui nós guardamos o domingo, né? Nós descansamos no domingo, é o dia de descanso. Mas é impressionante como Satanás, nesses últimos dias, ele tem mobilizado os homens, né, que estão sob sua influência para retirar os princípios da lei de Deus, tanto no nosso interior como das leis da legislação das nações. Como assim tirar as leis do nosso interior? Eu costumo dar um exemplo, já falei por diversas vezes, até em reuniões de grupo familiar, que assim nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, que é de onde eu aprendi a falar praticamente, a viver na sociedade. E eu lembro que nesse tempo, quando no colégio uma criança, uma pessoa dizia: fulano, não faça isso, porque isso aí é pecado. Eu lembro que isso causava temor nas pessoas. Muitas vezes deixei de fazer traquinagem porque alguma pessoa disse que aquilo ali era pecado. Aí você imagine hoje um filho seu aí num colégio particular ou não, falar para um amiguinho que não faça tal travessura que aquilo ali é pecado. Esse menino vai ser bulinado, esse menino vai ser ridicularizado. Isso é apenas um exemplo rasteiro, simples, mas que você percebe que é obra de Satanás, para que a lei de Deus ela seja retirada do nosso interior. A do exterior
já são as questões mais plausíveis, né? Do nosso dia a dia, do cotidiano. Inventaram agora um negócio de botar na legislação que certos países é laico. Ou seja, não depende de Deus, mas depende de quem governa o país. Poxa, que coisa mais satânica, né? A gente sabe que Deus ele rege todas as coisas. Todas as coisas estão nos seus devidos lugares por causa que Deus permite. E Jesus Cristo é aquele que dá, né, a base para todas as coisas. A pergunta de hoje foi o seguinte: o que você tem feito para conservar a consciência limpa e pura nesses últimos dias? Amados, eu acredito que cada um de nós pode fazer essa pergunta para si mesmo. E se não estamos fazendo de acordo com aquilo que Deus quer, que a gente possa vir a buscar a fazer. Né? Viver de uma forma... É preferível viver de uma forma antiquada, de uma forma onde as pessoas chamam você de ultrapassado, mas que siga os princípios elementares que Deus deixou, do que ser aquele irmão moderninho que, na verdade, tem vivido de comum acordo com os incrédulos, né? Batendo palmas para os lobbies do mundo. De repente você está batendo palma aí porque a Igreja Católica estava admitindo casamento de homens do mesmo sexo e mulheres também. Graças a Deus revogaram isso aí, né? Mas e quanto a essa situação de, por exemplo, a prostituição, que há um certo tempo virou profissão? Muitos irmãos, não, mas isso aí, irmãos, perante a Bíblia, essas coisas não colam. Ou a gente vive o princípio estabelecido por Deus, ou está mancomunado com aquilo que o príncipe desse século tem lançado, tem buscado desestabilizar. Porque a vinda do anticristo virá quando a lei for jogada por terra. O que é iniquidade? É sem princípio. Então o mundo ele caminha a passos largos para esse fim trágico que é o caminho da iniquidade. Quanto a nós, como pequenino rebanho, que possamos seguir o nosso único Senhor, Salvador e soberano Jesus Cristo, Senhor da glória e Rei do reino dos céus. Boa quinta-feira, amém. Amados, amém. Jesus é o Senhor.